candidato a prefeito pela cidade de Santo André, pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Tenho 32 anos, sou fisioterapeuta, docente universitário das universidades de Santa Cecília e FIS aqui em Santo André. Tenho 2 especializações lato sensu pela Universidade Federal de São Paulo. Sou mestre em ciências pelo Departamento de Neurologia e Neurociências da Unifesp. Sou o atual presidente do Diretório Municipal do PSOL de Santo André. Sou diretor científico da Associação Verde Vida Saúde e ex-diretor científico da Associação Brasileira de Fisioterapia nas Emergências. A vice-prefeita da nossa coligação, que é a coligação Frente Socialista de São Paulo, é representante do PSTU. Joana Salai Leme é uma geógrafa formada na Fundação Santo André, líder estudantil e é a coordenadora das campanhas regional da região do ABCD do partido do PSTU. Nosso plano de governo é o grande destaque da nossa propaganda. O plano de governo ele foi coordenado pelo Bruno Daniel, irmão do ex-prefeito Celso Daniel. Tem como base 3 diretrizes, que é o planejamento de um desenvolvimento socioambiental transparente, tá, e com participação popular, a eliminação ou diminuição das desigualdades, não só social, como todas as desigualdades culturais, e a prestação de serviço público de competência municipal de qualidade. Essas 3 diretrizes estarão em todas as propostas do PSOL. As principais, por exemplo, de educação, nós temos como propostas, a educação é um planejamento que visa cultura, educação e esporte. Na educação nós temos como proposta a criação da escola de aplicação, é o modelo da USP, é um modelo de excelência de escola. A universalização do ensino infantil e ensino fundamental. Existem evidências científicas mostrando que uma boa escola, uma boa formação na educação infantil, que é competência do município, é muito importante, define o sucesso ou insucesso desse adulto na sua formação acadêmica ou profissional. Então, é competência municipal e nós temos como objetivo universalização, ou seja, toda criança de Santo André terá essa educação. E a creche não será simplesmente um depósito de crianças para as mães trabalhadas, e sim uma escola com um modelo de excelência. Na questão da cultura, nós temos a intenção da formação de uma biblioteca central, modelo de excelência não só para Santo André como para a região, e as bibliotecas e centros de estudos regionais, utilizando as 44 escolas municipais, as 88 estaduais e os CESAs. Temos também a ideia da formação de uma pinacoteca, também é um dos objetivos. Em relação à saúde, temos a proposta, a mudança de modelo, esse modelo hospitalocêntrico que é fundamentado no hospital. Nós temos uma proposta de mudar com criação de pelo menos mais 400 leitos, isso representaria mais 2 hospitais da dimensão do hospital municipal, pelo menos um no segundo distrito, a criação de um centro transdisciplinar de atendimento que envolva fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogos, e também um centro de atendimento a dependentes químicos. Na questão do transporte também temos algumas propostas como ciclovias com rotas definidas, bicicletários e a criação da chamada bicicleta pública, ou seja, a prefeitura colocará à disposição do munícipe com o cadastramento essa bicicleta pública para otimizar o transporte individual. Em relação ainda aos transportes, valorização do transporte coletivo com apoio aos trolleys, fiscalização do transporte coletivo pela prefeitura e discussão regional, isso no consórcio municipal, com a criação do metrô regional ABCDM.
A viabilidade desses projetos que estão dispostos no nosso plano de governo também é demonstrada no plano de governo. Por exemplo, em relação à educação, Santo André ele tem um orçamento anual de 2,5 bilhões. Isso é muito dinheiro. Nós temos a intenção de disponibilizar 30%, de 25% a 30% desses recursos para a educação. Uma das formas de aumentar a arrecadação é uma reforma administrativa que também está no nosso plano de governo, com enxugamento da máquina do governo. Nós temos 700 cargos comissionados, são os maiores salários da prefeitura, reduzir isso para 100, com isso otimizaremos o dinheiro arrecadado. O Cineclube, o nosso projeto Cineclube, o nosso projeto de bibliotecas regionais e centros de estudos serão viabilizados com a própria estrutura já existente. Existem 44 escolas municipais, 88 estaduais e os SESAs que servirão para esse propósito. A questão dos transportes, até mesmo essa discussão que, embora não esteja explícito no nosso plano de governo, é uma discussão que nós pretendemos fazer, que é um transporte metropolitano eficaz, que é o metrô. Então, obviamente, a prefeitura não tem dinheiro para custear isso daí. Só que nós estimamos o seguinte, que Santo André ele teria que ter mais ou menos 15 km, 13 a 15 km de metrô. Isso daí é um custo estimado de 2 a 2,5 bilhões. É um orçamento anual de Santo André. Obviamente é um custo muito grande para a realização desse tipo de transporte. Entretanto, com o consórcio municipal, com a participação do governo estadual e governo federal, isso pode ser viabilizado num período de 4 a 8 anos. A gente também não pode pensar a cidade simplesmente em uma única gestão. Tá? É o único transporte eficiente para acabar com as questões das dificuldades do trânsito. A questão da criação do hospital. A criação de 2 hospitais gerará um custo mais ou menos para a sua criação de 400 milhões e para a geração, a manutenção desse hospital mais ou menos esse valor. A Prefeitura de Santo André tem esse dinheiro. Realizando uma análise sobre a administração do prefeito Aidan, a minha avaliação não é diferente de 27%, segundo a pesquisa Vox Populi. 27% da população está insatisfeita com a administração atual. Por quê? O que foi feito em relação à saúde? Então, assim, há um déficit, existem cerca de 400 leitos na cidade para o atendimento de quase 700 mil pessoas. Ele, como profissional da saúde, teria como prioridade a solução desse problema, que é uma situação emergencial, pessoas morrem por causa disso. Atendimentos crônicos, se uma pessoa precisa de fisioterapeuta, pediatra ou neurologista, a fila de espera está de 6 meses. Né? A questão do transporte público, qual foi a participação da prefeitura na solução? Embora seja um problema estadual, que é a mobilidade urbana, a prefeitura não pode se eximir também dessa responsabilidade. Qual foi a participação? A desvinculação do Estado com a empresa privada, fazendo com que a fiscalização seja feita pelo Estado, fazendo o direito do cidadão ser exercido. Não foi executado. Em relação à educação, existe um déficit muito grande do ensino fundamental. Não há universalização. A questão do esgoto, você paga, veja na tua conta, você paga a água e você paga esgoto também, mas você sabia que 100% do esgoto é coletado, mas nem 100% dele, somente 20-25% desse esgoto é tratado? Esse esgoto ele chega até o canal central e não há essa ligação, é despejado no rio Tamanduateí. Então essas coisas a prefeitura não fez. Poderíamos elencar na própria reforma administrativa, era uma promessa do prefeito Aidan, que criticava muito a administração petista anterior, sobre o encharcamento da máquina. Então assim, a prefeitura hoje tem 700 cargos comissionados. Os cargos comissionados do PT anteriormente criticados ainda se mantêm. Eu classifico a administração do prefeito Aidan como muito ruim. É uma administração inepta, mas tão inepta quanto a administração petista que o antecedeu, que é a administração do João Avamileno. Por que votar
vai em mim. Na verdade, não é um voto pessoal, não é um voto no Marcelo Reina, é um voto no PSOL, no Partido Socialismo e Liberdade. Por quê? Porque o PSOL é a única alternativa. O PSOL é um partido necessário, como a nossa candidatura ela é necessária, porque os demais candidatos, todos os outros 5 candidatos, não propõem medidas que solucionam os verdadeiros problemas da sociedade. Na verdade, há uma incoerência política muito grande entre esses candidatos. Todos eles representam o mesmo modelo. Se você lembrar, fizer uma observação, a troca de farpas entre o postulante, o Grana do PT, e o atual prefeito Aidan, ela acontece aqui em Santo André, mas no município do lado, em São Bernardo, o Marinho, prefeito, que é do PT, tem como vice o Frank Aguiar, que é do PTB. E todos eles fazem parte do PT federal, né, da base da Dilma. Tanto o PTB do Aidan, quanto o PMDB do senhor Bonomi, quanto o PDT do senhor Salles, quanto o PRTB do Flávio. Ou seja, todos eles são coligados, ora a nível estadual, ora a nível federal, ora a nível municipal, e quando lhes convém, por uma questão simplesmente de obter o cargo, eles se tornam inimigos. Então, na verdade, eles representam o mesmo modelo. Se você quer mudança, mude o seu voto. Opte por um partido diferente, um novo partido contra a velha política. E nós nos colocamos à disposição dessa luta em nome do PSOL, em nome de representantes historicamente consagrados na política brasileira, como Ivan Valente, Chico Alencar, Plínio de Arruda Sampaio, Heloísa Helena, Ricardo Alvarez, Bruno Daniel. Então, em nome de todas essas pessoas que abrem mão de uma vida para lutar pelos ideais socialistas, pela formação de uma sociedade mais igualitária, com menor violência, melhores oportunidades para todas as pessoas, eu me coloco à disposição e sou candidato. Por isso, acho que mereço o teu voto. Bem, gostaria de concluir esse bate-papo solicitando não só o seu voto, como a participação efetiva nesse processo eleitoral. Nós do PSOL entendemos que a eleição é uma fração do processo de politização. Nós do PSOL é estatuto partidário, não podemos receber dinheiro de empreiteiras, latifundiários, bancos multinacionais, para não ficar com o rabo preso. Há um conflito de interesse nessa doação. Então, nós optamos por estar limpo, não ter o rabo preso. Isso causa um transtorno partidário, que é o seguinte: não temos dinheiro para fazer campanha, mas somos um partido limpo, com uma militância muito voluntariosa, muito corajosa, e eu chamo você que está me ouvindo a fazer parte dessa militância. Faça parte da formação da história de Santo André, e digo mais, seja um protagonista da história. Quando você é um protagonista da história, você pode mudar, fazer o diferencial no futuro, no seu futuro, no futuro da sua família, e criar uma sociedade mais justa, que é o que todos nós queremos. Então, convido a você a abraçar nossa causa. Faça uma visita ao nosso diretório municipal. Estamos localizados na Avenida Lino Jardim 154. Entre no nosso site, que é pessoal50.org.br. Conheça um pouquinho mais sobre o PSOL, sobre os nossos candidatos, sobre as nossas lutas. O PSOL é um partido que tem um histórico limpo, foi criado a partir da indignação contra a corrupção, que foi o mensalão que ocorreu no PT. Então, muitos dissidentes fundaram o PSOL. O PSOL tem os seus candidatos eleitos, que é deputado federal Ivan Valente, Chico Alencar e Jean Willis, no seu senador Randolfo Rodrigues, que no meio de mais de 80 senadores foi o único senador que o PSOL tem lá. Foi ele que fez o pedido de cassação do Demóstenes, e ela foi viável graças ao PSOL. Então, nós fazemos diferença quando estamos no mandato, e o nosso processo de solicitação do voto, porque entendemos que ganhar voto é ganhar mente e corações, também é um processo ético. Entre nessa luta e participe da formação de uma sociedade mais justa e igualitária.